Todos nós temos histórias para contar. E eu tenho uma história, um testemunho de vida. Eu sou o terceiro filho dos meus pais. Eu tenho a minha irmã. Entre eu e ela tem um irmão que já dorme no Senhor, que Deus já levou. E eu sou o mais novo. Quando eu nasci, permissão de Deus, eu nasci com um quadro de epilepsia. Eu tinha um problema e eu convulsionava. Isso me limitou em muitos aspectos, Eu não pude viver o que muitas crianças viveram, eu não pude estar e ter, porque eu tinha limitações. Eu convulsionava, eu tinha dificuldades cognitivas. A minha mãe fala que quando eu nasci, o médico dizia que eu ia ser um vegetal, alguém que não ia ter capacidade de intelectualidade. Não que eu me considere um grande sábio nesse momento, mas eu acho que eu superei a média dele. E durante esses anos, eu fui falar depois dos 3 anos e meio, eu fui andar depois dos 5 anos. E eu me lembro nitidamente, as nossas idas ao psiquiatra era constante para fazer eletroencefalograma, e eu era dependente de algumas medicações controladas, Gardenal e outros. E um dia, não sei que dia foi, eu me lembro de uma coisa, isso eu lembro claramente, quando nós íamos na igreja, eu pedia oração para o porteiro, e ele perguntava para quê? Eu dizia para enfermidade, porque eu precisava de um milagre. E um dia eu acordei no meu quarto, meus irmãos tinham cada um sua cama, eu tinha um bercinho, uma cama pequena, nos pés da cama deles, encostado na parede. E deste lado tinha uma janelona de parede, de madeira, era uma casa de madeira, piso vermelhão. E eu acordei com a imagem, com a presença de um homem na porta. E ele falou para mim que eu não tivesse medo. Eu não tinha medo dele, eu não estava com medo. E ele me sentou no berço, e ele tinha como uma bacia, uma cuba de inox, e dentro tinha uma água que brilhava muito como o sol. Foi quando ele lavou a minha cabeça com aquela água, e a água ficou suja, escura, e ele falou para mim assim: você está curado, você não tem mais nada, mas não conte para ninguém, ainda não. E de manhã cedo a minha mãe vinha me acordar e me dar aqueles remédios, aqueles comprimidos. E naquela noite, quando ele disse isso, ele disse que eu não precisava mais tomar remédios, que eu não devia tomar mais os remédios. E quando a minha mãe veio e me trouxe aqueles comprimidos, ela saiu, eu desci, e no piso vermelhão, com parede de madeira, geralmente o caibro do piso de lata, e ficam umas gretas assim no piso. E eu ia lá e jogava os comprimidos. Por alguns dias, minha mãe disse que foi mais de 10 dias, eu não lembro. O certo é que nós fomos no médico e eu tornei fazer os eletros. E o médico ficou confuso, e num certo momento ele falou para minha mãe assim: Maria, eu não sei como te explicar de uma maneira que não seja essa. Teu filho tinha um cérebro no mês passado, tá aqui o eletro do mês passado, ó. Tá vendo? Totalmente lesionado, totalmente deformado. Agora olha o cérebro de hoje, não é o mesmo cérebro. Ou melhor, o teu filho tem um cérebro novo. Não sei, ele não tem mais lesão, ele não tem mais epilepsia. Eu não sei como te explicar. E a minha mãe conta, e eu tenho no meu canal YouTube, da boca dela, ela contando isso, gravado um vídeo, que eu pedi para ele um papel e desenhei e expliquei como foi feita a reconstituição neural, como o meu cérebro se regenerou. Quando eu terminei de explicar, ele olhou assim para minha mãe, olhou para mim assustado e falou para ela: leva ele embora e nunca mais traz ele aqui. O teu filho é de Marte, é de outro planeta.
Porque o que ele acabou de me explicar aqui, eu sei, é assim, mas eu não sei como ele sabe. Eu não me sinto um privilegiado por ter alcançado esses milagres, mas eu me sinto um agraciado por Deus. E entendo mais que nunca, que tudo isso tem um porquê. O milagre que eu experimentei na minha vida tem um objetivo, uma causa maior. E hoje eu vim compartilhar com você um pouco da minha história.